idade. O meu pai tinha 17 anos. O meu pai vem de família crente, pastor da Assembleia de Deus, lá de 1900 bolinha, família antiga, enraizada na igreja. O meu avô, quando soube que o meu pai estava enrolado com a minha mãe, proibiu. E o meu pai, por alguns motivos, separa da minha mãe. Mas depois que ele separa, minha mãe descobre que está grávida de mim. Quando meu pai largou a minha mãe, eu tinha 2 meses dentro do ventre da minha mãe. O meu pai não quis me conhecer e faleceu quando eu era criança. Eu nunca tive a oportunidade de sentar com meu pai e conversar com ele. Mas isso, na minha história, me marcou como alguém que não era desejada, que poderia ser amada. Porque quando eu pensava em mim, eu dizia, nem o meu pai quis me amar, me rejeitou. Então eu me achava indigna de ser amada. E isso marcou a minha vida por muitos anos. Eu cresci, então, adotada, vamos dizer, pela minha mãe e pelo meu padrasto. Minha avó, 45 anos atrás, o escândalo da família, com a filha grávida, minha avó fez de tudo para enganar logo todo mundo e fazer essa menina casar. Minha mãe, e mesmo antes de completar o 3º mês, já estava casada com outro, que tinha nome de profeta, que parecia ia ser o salvador da pátria, mas que foi a pior pessoa que a minha mãe foi conhecer na vida. Eu venho de um contexto de violência doméstica. Eu sei o que é apanhar até cair no chão do sangue escorrer. A minha mãe teve mais 4, das 3 filhas, nós somos em 4. Eu sou a única menina, a mais velha, os outros 3 são meninos. Irmãos, na minha casa não tinha um quadro, nós tínhamos uma miséria de fome. Dormi muitas vezes com fome, a minha mãe enganava nós com garrafa de açúcar, água com açúcar, tacava água com açúcar e dizia, vai dormir. Eu tapava os ouvidos dos meus irmãos para não ver os gritos da surra que o meu pai dava na minha mãe. Porque eu venho desse contexto. Na sala da nossa casa não tinha um quadro bonito, mas tinha uma cinta de couro que o meu pai fazia questão de deixar pendurada, porque era com aquela cinta que ele batia em nós. E ele batia do mais velho, que era minha mãe, até o mais novo, não importava se era bebê. Quantas vezes a polícia bateu na nossa porta, o meu pai só dizia, não, eu tô dando um jeito nas minhas crias, e a polícia foi embora. E eu tinha raiva de polícia, porque a polícia nunca defendeu a minha casa, meus irmãos, nem a minha nem a minha mãe. Quando eu estava perto dos 12, 11 para 12 anos, a minha mãe abandonou a casa para completar a história. A mãe olhou para os 4 filhos, virou as costas para 4 e o profeta diz isso. Né? Isaías faz uma pergunta, pode uma mãe esquecer dos filhos que gerou do seu ventre? Pode. Infelizmente pode. A minha mãe virou as costas para 4 filhos. Eu tinha perto dos 12, o meu irmão mais novo tinha quase 3 anos, pastor. A idade da pequena. A idade da pequena. O meu irmão mais novo. A minha mãe foi embora. Abandonou. E eu fiquei pelo menos 2 anos sem saber se a mãe estava viva ou se a mãe estava morta. Quando a mãe foi embora, a mãe me chamou, eu sou a mais velha, e a frase que a minha mãe disse quase me tira a sanidade mental. A mãe falou assim para mim, cuida dos teus irmãos para mim, que eu estou indo embora. Irmão, sabe o que é uma menina de quase 12 anos, adolescente, escutar da sua mãe, cuida dos teus irmãos, porque eu estou indo embora? Eu senti o peso da responsabilidade de cuidar de 3 crianças, e eu era uma criança no meio. Eu fiquei 1 semana dentro da minha casa, e depois de 1 semana eu juntei as minhas poucas roupas dentro de uma sacola de supermercado e fui embora para a casa da minha avó materna. A minha avó era uma mulher simples, cearense, de difícil convivência. Não pense que a minha infância ali com ela foi boa, porque não foi. Foi uma avó que batia, que judiava, era uma avó que nunca ouvi um te amo dela, mas a minha avó hoje está salva, liberta em Cristo Jesus, e eu glorifico a vida dela, porque eu saí da casa dela o dia que me casei. Irmãos, a minha mãe foi embora, eu 1 semana depois não aguentei a pressão de ficar dentro daquela casa, fugi para a casa da avó, pedi para a avó para cuidar de mim, fiquei lá. Os meus 3 irmãos fugiram de casa por conta dos abusos que sofriam. Elias só batia, o nome do meu pai era Elias, o profeta, que de profeta não tinha nada. Ele só batia em nós, só batia e judiava, meus irmãos fugiram. Quando nós pensamos que não, na porta da minha avó, naquela época, era o conselho tutelar, mas hoje, naquela época, chamava SOS Criança. O SOS Criança bate na nossa porta. O SOS Criança levou a gente, eu na frente do juiz, eu não esqueço disso nunca. Eu na frente do juiz, com 12 anos, eu chorei, porque ele disse, seus irmãos estão na rua, e a gente quer saber
é da sua avó, se a sua avó aceita a guarda deles, porque já que a mãe abandonou a casa, o pai é violento, então nós queremos dar a guarda. A minha avó, na frente do juiz e de mim, disse: não, eu só fico com a Cristina. E eu quase perdi a minha sanidade naquele dia, porque eu gritei dentro daquela sala para o juiz dar os meus irmãos para mim. E eu lembro do juiz olhando para mim, dizendo: menina, você só tem 12 anos, eu não posso te dar os teus irmãos. Irmãos, por conta dessas coisas, isso sem falar dos abusos sexuais que eu sofri dentro da minha casa, porque aos 5 anos alguém muito próximo dentro da minha casa mexeu com a minha inocência de criança. Quando eu olhava para a minha história, eu dizia: tem um pai que eu não mereci ser amada, porque a culpa sempre era minha, era o que eu pensava. Quando eu olhava para minha mãe, eu dizia: eu não sou digna de ser amada por uma mãe. Quando eu olhava para a história dos homens que me cercaram e que me abusaram, eu dizia: não existe um homem que possa me amar. Porque os homens que andaram perto de mim só me abusaram. A minha vida foi pautada por uma pessoa que se achava indigna de ser amada. E eu não posso não fazer um paralelo com a samaritana, porque o tanto que essa mulher foi rejeitada, o tanto que essa mulher passou e padeceu, com certeza era o mesmo sentimento que existia nela. É a essência de que eu não posso ser amada, ou eu sou indigna de viver em grande amor, eu sou indigna de ser amada de verdade por alguém, porque todos aqueles que eram para amar traíram ou machucaram de alguma forma. Eu passei por psicólogo, eu passei por psiquiatra, eu tomei medicações, porque eu não conseguia entender. Na minha pequena juventude, né? Aos 15 anos de idade, pastor, eu fui para o meio de uma BR, perto da minha casa. Aos 15 anos eu parei no meio daquela BR e eu gritei com Deus naquele dia. Eu disse: Deus, se tu existe, porque eu já nessas alturas já achava que Deus nem existia. Eu disse: Deus, se tu existe, manda um carro agora, tira a minha vida. Porque aos 15 anos eu achava que a solução para mim era a morte. Eu quero morrer. Não existia mais desejo de viver. Irmãos, naquele dia a BR literalmente parou. Não veio carro algum, mas veio um rapaz cheio do Espírito Santo. E quando ele me viu de longe, ele apontou o dedo para mim e gritou lá do outro lado: nossa! O que eu mais queria era ser amada. Aquele moço gritou para mim: existe um Deus que te ama com amor que pai, mãe nunca vai poder te amar. Ah, meu irmão, já fazem 30 anos que eu aceitei o amor daquele Jesus no meio daquela BR. 30 anos depois eu estou aqui, diante desse altar, para dizer: existe um amor mais forte, mais poderoso, mais vivo do que qualquer amor que você possa encontrar. De passar esse carro, sentar à beira do poço para conversar com uma mulher, não uma qualquer, embora fosse alguém julgada pela sociedade, embora fosse alguém que a sociedade não desse muito valor, mas quando houve a necessidade em Jesus, Jesus não olhou de fato que era aquela mulher, mas Jesus olhou para o potencial que existia naquela mulher. Jesus olhou além das suas dores, além das suas aflições, além dos seus traumas e disse: há uma missionária ali e eu vou sentar para conversar com ela. A Bíblia diz que a jornada foi tão longa e exaustiva que Jesus fez para chegar ao poço em Sicar, que quando Jesus chegou lá, o versículo deixa claro que Jesus chegou cansado da jornada. Afinal de contas, não tinha carro, não tinha asfalto. Jesus não tinha um jumentinho para andar montado. Jesus andava pela estrada de chão. Como é que é o nome da congregação que é quantos quilômetros para frente de chão? Olha lá, Pinheiral e Botesburgo, se eu falei certo. Quanto?
42 quilômetros caminhando a pé. Então quando vocês vão para... Não, caminhando a pé não, de carro, né? Pelo amor de Deus. A pé vai dar um cadinho mais, né? Um cadão mais, né? Mas o que eu quero dizer é que vocês indo para lá vão ter mais ou menos a noção do que é que Jesus passava no caminho. Talvez o dia não estava fresco como hoje, não devia estar, porque o lugar não é um lugar de chuva, é um lugar de sol escaldante. Era manhã, embora o sol ainda não estivesse tão alto, mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou ao poço, já era horário de meio-dia, sol a pino lá. Então a Bíblia diz que o corpo de Jesus estava cansado. Ontem ainda eu falei um pouquinho sobre isso, sobre o cansaço que não pode parar, o propósito, aquilo que Deus quer fazer em nós, ou através de nós, embora estejamos cansados. Mais uma vez nós encontramos o nosso Senhor cansado da jornada, porque o Verbo que se fez carne era homem também, e como homem ele cansava, ele sentia fome, ele precisava dormir, as necessidades que qualquer ser humano tem. A Bíblia diz então que Jesus cansado chega à beira do poço, se assenta à beira do poço. Você já imaginou você cansado, caminhando uma manhã inteira para chegar lá no lugar que você deseja chegar? No caso de Jesus era a cidade de Sicar e o poço. Jesus chegou lá e quando ele senta debaixo da primeira sombra que ele acha, o seu corpo cansado deseja descansar. O seu corpo cansado deseja se alimentar. O seu corpo cansado deseja beber a água do poço. Mas, além da canseira do nosso Salvador, tinha uma mulher chegando para ser salva, liberta, curada, restaurada naquele dia. Jesus ignora o cansaço e dá uma ordem aos seus discípulos. A ordem é: vão comprar pão na cidade. A pergunta que não quer calar. Porque quando eu estava estudando esse texto, pastor, a primeira coisa que eu me perguntei foi: precisa de 12 homens para ir comprar pão? Precisa, pastor? Mas Jesus mandou os 12 ir comprar pão. Jesus mandou os 12 sair dali da beira do poço. Eu fico imaginando que Pedro deve ter sido o primeiro a pular, porque afinal de contas ele era o afoito. Os outros não eram como Pedro, mas Pedro pelo menos tinha coragem de encarar Jesus e falar as loucuras da cabeça dele. Então Pedro deve ter pulado primeiro e ter dito: não, mestre, tu está cansado, eu vou tirar água para ti, tu vai lavar o pé, tu vai lavar teu rosto, tu vai refrescar. Será que João, o discípulo amado, que a Bíblia diz que se deitava no peito do mestre para ouvir as palavras do mestre, era um homem atencioso, amoroso, João? Será que João não pensou: mestre, não, manda só Pedro, Tiago, manda outro, manda dois é suficiente para ir comprar o pão, não precisa nós todos? Será que Mateus não gritou do outro lado: vamos logo armar uma tenda aqui para o mestre poder deitar e descansar? Será que os discípulos, 12 que caminhavam com ele, não perceberam que o corpo de Jesus estava cansado? Afinal de contas, Jesus deveria ter demonstrado seu cansaço na fisionomia. Eu não sei vocês, mas eu cansada, eu fico com essa cara igual eu estou hoje aqui, com as olheiras que não tem mais tamanho. Quem é que fica assim também? O rosto já entrega de cara, né? A pessoa diz: como é que você está? Estou bem, está nada, está cansada. Eu tenho uma amiga que ela já olha para mim e diz: está nada, está cansada, vai deitar. E é sobre isso, o rosto de Jesus já devia demonstrar o seu cansaço. Os 12 não se preocuparam de fazer algo para fazer com que Jesus descansasse, mas a Bíblia deixa claro que Jesus mandou os 12: vão para a cidade comprar pão. Nós aprendemos algo aqui. O que nós aprendemos? Que Jesus prepara o ambiente para conversar conosco. Quando Jesus mandou os 12 para a cidade comprar pão, não era porque a necessidade de ter 12 homens para entrar na padaria para comprar pão. Não! A necessidade de Jesus era tirar todo mundo da beira do poço, porque a mulher ia chegar. Irmãos, era habitual das mulheres ir buscar água de manhã ou no final da tarde. É isso que a história diz, é isso que os historiadores dizem, é esse o costume. Elas não iam no sol a pino do meio-dia buscar água. Nós entendemos que a
Jesus prepara o ambiente para conversar conosco. Então hoje aqui Jesus preparou um ambiente bonito, recém-inaugurado. Oh, e que muito em breve vai ter ar-condicionado, né? Que é aquilo que a gente ouviu. E nós estamos crendo nisso. Mas que tem uma poltrona maravilhosa onde eu sentei e constatei que a poltrona é boa. O piso é lindo, o ambiente é bonito. Jesus preparou um ambiente para conversar conosco. Ai, coisa linda isso. O cuidado do nosso Senhor. Então Jesus deixou todo mundo sair. Quando todo mundo sai, a Bíblia diz que ao meio-dia, lá vem a mulher samaritana. Lá vem ela com o seu cântaro. Ela não está sozinha. Ela está agarrada a um cântaro, porque a função dela era ir buscar água. Já que esse era o trabalho das mulheres, fornecer água para casa, para bebida, para o banho, para o alimento. Elas faziam essa viagem várias vezes no dia para encher os cântaros da sua casa e fornecer água. Esse era o trabalho da mulher. Pensa bem, ela chega. Você já imaginou que quando ela chegou, ela já identificou que Jesus não era um samaritano? De longe ela já identificou. Tem um judeu aqui entre nós. E ela chega com certeza de cabeça baixa, com o seu cântaro. Eu vou apenas pegar a minha água e vazar aqui. Mas amado, aquele que cortou o caminho, aquele que mudou a rota, aquele que se sacrificou por nós, estava lá pronto para conversar com ela. Ele não ia deixar ela sair de lá vazia. Eu acho tão legal que Jesus começa a conversar com ela com a coisa mais natural da vida. Jesus estava sentado à beira de Jesus estava sentado à beira de O que se faz no poço? Buscar água. E o que Jesus começa a conversar com ela? Me dá um pouco de o óbvio, o natural. Jesus começa a conversar com ela. Jesus podia ter ido direto ao ponto. Jesus poderia ter ido direto na ferida daquela mulher. Jesus podia ter ido direto àquilo que ele foi fazer lá. Ele podia ter olhado para ela e dito: minha filha, o negócio é o seguinte, eu cortei caminho, estou com o meu corpo cansado, mas eu vim aqui porque eu quero falar com você. Ele tinha autoridade para isso, ele era Deus, ele podia ter feito isso. Mas não, ele começa um diálogo bem despretensioso. Me dá água. E ele fala com a doce voz humilde e serena que só ele tinha. Agora eu vejo, irmãos, a resposta que ela dá para ela só demonstra o tanto que o coração dela estava ferido e magoado com as pessoas. A resposta dela foi grosseira, porque a resposta dela foi: olha, você é um judeu e um judeu falando comigo. Uma samaritana, como assim? Em outras palavras, os judeus tinham uma guerra, ainda tem, né, com os samaritanos. Porque os samaritanos é um povo mestiço. Quem é mestiço aqui? Então nós podemos se equiparar ao povo samaritano, porque o brasileiro é uma miscelância, sim ou não? Quando a cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Amém? Ontem a gente falou